Olá, boa noite, pessoal. Um prazer ter vocês aqui mais uma vez, hein? Olha que maravilha, hein? Estamos aqui fazendo mais uma live. Essa live aqui é uma live super, hiper, mega, giga interessante, né? Que é uma live voltada a, sei lá, cara, como é que eu vou explicar isso? Será que o aeromodelismo ele pode dar dinheiro? Vamos ver, né? Vamos ver. Aqui, ó, já temos gente aqui. Opa, boa noite, Adriano Silva, boa noite. Hoje eu tenho algumas notícias legais para dar, tem um assunto novo que eu estou trazendo aqui. A gente vai se apegar bastante também nesse assunto, né? Dessa live. Tá ótimo, cara. Muito bom, pessoal chegando. Olha aí, ó. Talvez com reparos e montagens, ele está falando. Por quê? Porque o título da live de hoje, qual é? Aeromodelismo dá din-din? Dá dinheiro? Ou seja, será que aeromodelismo é só um hobby? A gente pode trabalhar nele pensando só em. Não, ou começar no aeromodelismo pensando, não, aeromodelismo é um hobby, né? Só dá despesa, etc. Hoje nós vamos trabalhar a fundo aqui, todos nós juntos aqui. Você que está assistindo ao vivo, você que está assistindo gravado no YouTube ou no Instagram, tá? A gente vai conversar sobre isso aqui. É claro que você está aí no Instagram, se quiser, vem para o YouTube, porque aqui, eventualmente, eu posso compartilhar uma tela, mostrar uma coisinha a mais do que você vai ver aí no Instagram. No Instagram, você nem sempre vê tudo. Mas aqui no YouTube fica um pouco mais fácil da gente enxergar essas coisas, né? Então, vamos conversando rapidamente sobre isso. E eu vou dizer disso também depois no meio da live, mas eu quero dizer agora para você. Isso aqui é uma live super interessante, né? E se você que está assistindo essa live quiser o conteúdo dela em PDF, é super simples. Fica até o final do vídeo. Lá no final da live, eu vou colocar um link aqui, que é o link de um formuláriozinho que tem 4 perguntas. Você responde as 4 perguntas, me envia. Imediatamente vai aparecer um link para você baixar o PDF com o conteúdo dessa live. Olha que legal. Tudo que a gente falar aqui vai estar dentro desse conteúdo. É claro, não tudo que eu estou falando aqui pessoalmente e tal, aí não. Mas um conteúdo, basicamente, que pode te dar direções no futuro, né? Se você quiser ter uma maneira, por exemplo, de ter uma renda extra com aeromodelismo, que também pode ser seu hobby, né? Olha que maravilha. Então, se você tiver esse interesse, fica até o fim da live, responde a pesquisa, eu vou colocar nos comentários, e aí você imediatamente respondeu, clicou, enviou, vai aparecer na sua tela um link, você pega o link, copia, pau, você vai ter acesso ao PDF. Você baixa o PDF e guarda ele para você estudar depois, para pensar sobre esse assunto, que é um assunto muito importante que a gente está falando aqui, né? Deixa eu ver aqui o que mais que escreveram. Tipo importar e tal, mas com esse cenário atual fica inviável. Ainda é cedo, né? Porque nós temos que considerar uma série de coisas aqui, né? E a gente vai considerar cada uma dessas coisas, é para isso que foi feita essa live, tá? Para isso que eu gerei essa live aqui, na verdade, né? Porque tudo que eu faço aqui, eu faço sempre aqui primeiro e depois eu passo aqui para o meio físico, né? Como vocês estão vendo aqui atrás, ó, tá? Depois a gente pode até falar disso aqui. Mas hoje eu tenho exemplos interessantes, eu tenho ideias interessantes que vocês poderão ou não aproveitar. Porque o assunto de hoje, e a gente vai começar agora, ele diz respeito a quê? Aeromodelismo dá dinheiro? Esse é o assunto de hoje. Ou seja, será que o aeromodelismo é só um hobby? Será que você pode aproveitar o aeromodelismo para ganhar algum dinheiro? Então, antes de mais nada,
Sejam muito bem-vindos aqui. Você que caiu de paraquedas aqui, né, cara? Caiu de paraquedas aqui e fala, nossa, o que é essa live aqui, tá? Você é muito bem-vindo aqui. Você que já me conhece é muito bem-vindo também. Eu sou Adail Lester e tenho uma experiência em aeromodelismo de mais de 60 anos. Agora eu estou falando a verdade, porque normalmente eu escrevo que eu tenho experiência de mais de 50 anos, mas na verdade é de mais de 60 anos, tá? Então já fiz tudo que é tipo de aeromodelo que você pode imaginar. E hoje, tá? E hoje eu faço isso aqui. E o que é isso aqui? Nós vamos falar disso durante a nossa live de hoje também, tá? Então, eu sou um cara que tem muita experiência e por isso que eu estou aqui praticamente 2 vezes por semana. Tem gente que acha difícil gravar um vídeo, fazer uma live, então, nossa, fazer 2 lives por semana e ainda fazer tudo que eu faço, meu Deus, é impossível. Não, não é quando você tem conhecimento, quando você está sempre estudando, quando você está sempre trabalhando, quando você não fica à toa pensando na morte da bezerra, né? Então, é isso que eu faço. Eu trabalho com firmeza, tá ok? O objetivo dessa live. Hoje, pessoal, nós vamos responder juntos, eu e você que está aí do outro lado da tela, se aeromodelismo pode gerar renda e de que formas isso é possível, mesmo começando como um hobby. É porque no final da história, todo aeromodelista profissional que eu conheço começou com hobby. Inclusive aqui na minha cidade. Aqui tem uma loja de aeromodelismo, uma loja muito boa, e o proprietário começou como um hobby. Ele era um menininho assim, ensinei a voar, tá? Ensinei ele a voar. Hoje ele é dono da loja. E tem inúmeros exemplos como esse, né? De pessoas que ficam encantadas com os aeromodelos e aí resolvem transformar o hobby na sua vida, né? Inclusive na sua forma de sustento, que é o caso que nós estamos falando aqui. Então, cara, é sensacional. A melhor coisa que existe, meu amigo, é você fazer aquilo que você gosta, tá? É aquilo que você gosta. É a melhor coisa que você pode fazer na vida. É, cara, falar, eu faço o que gosto, tá ok? Eu faço o que gosto. Então, agora, eu queria saber de você, né, que está aqui assistindo ao vivo, ou de você que está assistindo gravado, se você já, já tem algum interesse, porque pode ser que alguns de vocês caíram aqui nessa live, depois de gravada, e nunca tinham ouvido falar nisso, acharam interessante, porque está escrito dinheiro ali, vai, pô, ganhar um dinheirinho, né? Então, coloca aí nos comentários da live, depois de gravada, ou se você está assistindo ao vivo agora, seja no Instagram, seja no YouTube, coloca aí nos comentários, cara, se você já pratica ou se tem interesse no aeromodelismo. Porque muita gente que vai assistir essa live aqui não pratica, tá? Por isso que eu faço essa pergunta. E olha, se você está assistindo ao vivo, eu vou dizer para você uma coisa. Lá no final eu vou abrir espaço para perguntas, tá? Aí você vai poder fazer muitas perguntas. Agora eu quero tocar a live, cara. Então você que está ao vivo aí, aguenta aí, anota as suas perguntas e depois você coloca aí para a gente poder discutir, tá? Então vamos fazer dessa maneira? Combinado, então? Maravilha! Vamos fazer assim, porque assim, o que, que acontece? Você está aqui prestando atenção na live e não está preocupado em ficar mandando coisas para mim e nem escrevendo aí no chat. Pode escrever no chat a sua pergunta também, isso também é legal. Se você deixar escrita no chat, lá no fim, eu vou olhar então o chatzinho nosso aqui e vou ver as perguntas que tem, e aí a gente abre para perguntas. Se a pessoa estiver aqui, eu respondo para ela. Se não estiver aqui, ela fez a contribuição dela, deixou a pergunta, e quem está assistindo depois, ou se ela mesma for assistir depois, gravado, ela vai ter a resposta, desde que, obviamente, que eu consiga responder, é claro, né? Que eu tenha esse conhecimento. Normalmente eu tenho, mas se eu não tiver, tenha certeza de uma coisa, não vou
enrolar você, nem mentir para você. Eu vou falar, isso que você está falando eu não sei, como já falei várias vezes aqui, mas eu vou pesquisar, eu vou estudar. É um pouco difícil de acontecer, tá? Eu falei que falei várias vezes, mas na verdade não falei não, é mentira. Se falei, falei uma vez, mas eu não me lembro. Realmente não estou lembrado. Porque normalmente, como a gente tem bastante conhecimento, fica mais fácil de transmitir para vocês, né? Ok? Então, para você que nunca pensou nesse assunto aqui, cara, aeromodelismo é uma arte, tá? É uma arte de você recriar ou fabricar modelos pequenos de avião que voam de verdade. Então, é uma verdadeira arte, cara, isso. Tá certo? Isso é para você que caiu aqui na live de paraquedas, né? Tá recolhendo paraquedas agora, falou, nossa, o que que eu estou fazendo aqui nessa live ou nesse vídeo, tá? Então, cara, normalmente todas as pessoas têm essa imagem que eu vou passar para você aqui do hobby. Ah, é só hobby. É só gasto, cara. Só trabalho, só gasto, só hobby, né? E aí eu te faço uma pergunta. Será que é isso mesmo? Hein? Será que é isso mesmo? Ou será que isso pode virar uma fonte de renda? Agora nós vamos ver. Agora nós vamos conversar sobre isso. Então a pergunta central da live é: será que é só hobby, só gasto? A pergunta: será que é só isso mesmo? Será que é só hobby, só gasto, só perda de tempo? Hobby não é perda de tempo, já começa aí, né? Ou isso pode virar uma fonte de renda? Qual é a sua opinião? Escreva aí no chat, escreva aí nos comentários para mim, que eu quero saber a sua opinião, tá? Pode virar renda ou não pode virar renda, na sua opinião? Quero a sua opinião, tá? Para a gente poder continuar com a nossa live aqui, tá ok? Bom, é claro que para virar fonte de renda, você tem que vender alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa, qualquer coisa você vai ter que fazer, porque senão você não vai conseguir que isso se transforme em dinheiro, tá? Então, a primeira coisa que passa pela cabeça de todo mundo é a construção e a venda de aeromodelos. Modelos já prontos ou ainda modelos sob encomenda, tá? Então, você pode, por exemplo, construir um modelo, um aeromodelo e vender. Está cheio de vendas de aeromodelos na internet. Não necessariamente, tá? É o próprio aeromodelista que está vendendo. Às vezes o camarada comprou de um aeromodelista, no caso, se está tendo renda, está se transformando num aeromodelista profissional, e aí então, o que acontece? Aí ele está agora, nesse momento, resolvendo revender, né, esse aeromodelo. Então pode ser uma coisa assim, a gente não sabe, né? Outra coisa que é muito importante, isso é uma coisa que eu faço aqui. Dado a minha experiência, você pode dar aulas, vender cursos, vender consultorias, tá? Vender auxiliadores de resultado ou aceleradores de resultado, tá? E o que é isso? A aula você já sabe o que é. Nós temos um exemplo aqui atrás, ó, né? Olha aqui o exemplo aqui atrás, pessoal, ó. Tá vendo, ó? Aqui nós temos uma asa sendo construída, tá? Então tem uma asa sendo construída aqui, cara. Então agora, veja bem, vou pôr um filminho aí na tela. A colocação dessa longarina superior é relativamente simples, basta encaixar ela aqui, mas antes a gente coloca a cola em tudo. Que cola a gente vai usar aqui? Já não vamos mais usar a cola rápida. Agora nós usamos a cola 200, por quê? Porque não tem pressa e porque já está tudo fixado. Então a gente coloca com cuidado essa cola aqui, ó, em cada uma delas. Bom, como você pode ver, você foi um privilegiado. Você que está assistindo essa live gravada ou está assistindo essa live ao vivo. Por quê? Você acabou de assistir um trecho da montagem disso aqui. É uma aula.
um trecho gravado. Esse trecho eu parei porque ele não está nem editado, tá? Ele está gravado, vai para edição, eu vou editar ainda isso, é que atualmente eu estou fazendo muitas coisas, então, aliás, eu já tenho várias aulas prontas para entrar na Hotmart, esqueci, eu falei na última live que eu ia colocar lá, tem 5, 6, sei lá quantas lives tem, lives não, aulas prontas, né? E essa que você viu aqui, que você viu aí agora na tela, essa daqui foi exatamente a montagem desta asa no estágio em que ela se encontra agora. Deixa eu ver se o Instagram está enxergando ali, ó. Tá ali, ó. Agora ele está enxergando, tá? Então é a montagem dessa asa aqui até ela chegar nesse ponto. E isso é uma aula. Você percebeu o nível de detalhe? Olha, nós vamos colocar a longarina assim. Agora a cola, a gente vai usar essa cola aqui por causa disso, disso e disso. E eu vou colocar dessa maneira. E aí eu explico detalhadamente como você vai construir o seu aeromodelo. Não precisa ser esse, mas qualquer modelo tem essa ordem de construção, essa técnica, essa maneira de colar, o tipo de cola que você vai usar. Então você consegue, por exemplo, né, como eu faço, fazer aulas, montar um curso com começo, meio e fim e vender o curso, que é o que eu faço. Eu faço isso. O que mais que eu faço? Um exemplo prático, hein? De ganhar renda extra com aeromodelismo, que é o meu caso, por exemplo. É o meu caso, tá? Então, eu sou hoje um aeromodelista profissional da construção. Eu ensino a construir, eu ensino um monte de coisa, mas esse ensino a construir hoje está sendo uma das coisas principais, porque eu estou curtindo demais fazer meus aeromodelos, né? Eu faço não só o aeromodelo para você aprender, mas faço mais um aeromodelo para mim, né? E essa aqui é meia asa de um aeromodelo que só está faltando construir essa meia asa, a próxima, montar, entelar e, puf, botar na fuselagem que está pronta ali. Que eu já gravei toda a construção da fuselagem em aulas. Bom, aí o que eu faço? Eu vendo o curso aqui na internet, por exemplo. Então, tem muitos alunos meus que aprenderam a construir dessa maneira. Que outro tipo de aula que eu tenho? Eu tenho aula, por exemplo, ensinando a entelar. Tá? Eu tenho um curso só de entelagem. Aliás, vendeu agora, ontem, antes de ontem, sem eu nem anunciar, né? Eu só falo eventualmente, vendeu, porque o cara quer aprender a entelar. Porque aprender a entelar não é fácil. Entelar direito é uma conversa diferente de fazer uma entelagem qualquer. Tem técnica para entelar. E esse curso eu criei só para isso. Tá? Ele é um curso vintage, um curso antigo. Tá? Você me vê bem mais novo lá. Inclusive, a telinha ainda é a telinha mais quadradinha, não é 16:9 como é hoje, né? Porque eu tive que tirar de uma fita Super VHS e colocar para o digital. Mas o conteúdo é o que interessa. Ou seja, você aprende a fazer. Não importa se o curso é antigo ou novo, não mudou nada nas técnicas de entelagem de 30 anos atrás para cá. Desde que inventaram o filme termorretrátil, as técnicas são as mesmas. O que eu estou fazendo agora com esse curso? Eu vou começar a fazer. Por exemplo, entelei a fuselagem desse stiquinho aqui que eu estou fazendo. A parte de entelagem da fuselagem vai entrar como aula recente, nova comigo, assim, já com uma certa idade, né? Dentro do curso, com uma gravação nova. Tem também o curso de tem também a construção de asas. Essa aqui está sendo uma construção de asas, tá? Mas eu tenho a construção da asa do planador e também entelo a asa do planador. Então, as aulas de entelagem da asa do planador vão para dentro desse curso de entelagem antigo, como uma gravação mais recente. E assim eu vou construindo cursos. Na verdade, o curso já está pronto. Começo, meio e fim, está prontinho. Só que aí eu vou inserindo mais material. Né? O caso desse aqui. No curso do zero ao seu primeiro aeromodelo, o curso está pronto. Só que eu estou inserindo mais uma série de aulas, bem mais de 20 aulas, só sobre a construção de um aeromodelo de balsa. Ou seja, para você vender um aeromodelo, para você consertar, você tem que saber fazer. E qual é o jeito de saber fazer? Você entra para o hobby e você compra curso, aprende, e aí você consegue prestar serviço.
Ah, Daí, mas eu queria sair ganhando agora. Meu amigo, não é assim, né? Se você pretende construir e vender aeromodelos ou consertar aeromodelos, você tem que aprender a fazer isso. Não cai do céu. Eu não aprendi, não caiu do céu, né? Eu tive que perder muito tempo e dinheiro para aprender tudo isso. Você não tem esse problema. Você gasta um pouquinho de dinheiro e você já aprende tudo e está tranquilo. Não vai mais cometer erro. Perfeito. Então, outra coisa que eu faço e que também eu falei agora, além das aulas, você pode fazer consultorias, tá? Por exemplo, eu posso vender, eu vendo consultoria minha. O camarada está com uma dúvida terrível e ele quer falar comigo. Ele não quer vir aqui na live fazer pergunta, porque isso aqui não resolve. Assim, não é que não resolve. Você sabe que eu sei. Pelo menos isso resolve. Posso te dar umas informações. Mas aí, na hora de arrumar um problema que ele fez aqui na construção, como é que faz? Aí ele tem que entrar ao vivo, eu tenho que entrar ao vivo, ele precisa me mostrar, explicar o que ele fez, e aí sim eu vou falar: olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que mudar aqui, tem que mudar ali. Isso é consultoria, tá? Então eu também posso vender minha consultoria, eu vendo minha consultoria, tá? Outra coisa que eu vendo um acompanhamento. Tudo isso que eu estou dando de exemplo não é que eu quero vender o que eu faço, não entenda mal. O que eu estou te dizendo são as possibilidades que a gente tem para práticas, né? Possibilidades práticas de transformar isso em fonte de renda. Então, eu tenho uma coisa chamada AR. AR é um negócio extremamente. Como é que eu vou explicar para você? É para poucas pessoas, tá? Por quê? Porque aí é um acompanhamento de 6 meses em que você tem lá aqueles momentos que você vai me chamar, vai ficar 2 horas comigo aí, conversando, mostrando o que você fez ou pedindo explicações. Daí eu não sei como fazer. Eu tenho o teu curso aqui, mas, cara, não estou conseguindo fazer. Então, aí isso se chama acelerador de resultados, ou seja, eu te dando a mão, você constrói mais rápido. Essa asa aqui, se eu tiver material, eu construo ela completamente em 2 dias ou menos. E aí? Você consegue fazer isso? Então, não consegue. Por que que eu consigo? Porque eu tenho experiência. Eu sei a cola que usar, eu sei como fazer, como fixar, sei tudo. Então, eu sei construir isso aqui. Isso aqui, pessoal, que vocês estão vendo aqui, foi produto de 2 horas de construção. Só 2 horas. A asa está estruturada aqui. Por que que eu parei? Porque eu não tenho material para continuar. O material chega amanhã. Olha que interessante, né? Então, quando você tem conhecimento, quando você não conhece, você precisa comprar esse conhecimento. E é isso que acontece normalmente em tudo na vida, né? Porque ninguém trabalha de graça, vocês vão de convir comigo, né? Todo mundo trabalha, quer ter um retorno para poder sobreviver. Isso é uma lei normal, né, da nossa sociedade. Então, você pode vender aula, você pode vender curso, aula, inclusive, separada, você pode vender, tá? Eu posso chegar aqui amanhã, e isso provavelmente eu vou acabar fazendo mais à frente, eu já fiz isso algumas vezes, é falar o seguinte: ó, amanhã eu vou passar 2 horas com vocês numa live ensinando tal assunto. Quem quiser assistir essa live, ela vai ser fechada. Hoje eu já uso aula fechada. Ninguém está pagando, tá? Mas eu uso aula fechada hoje. Então, quem quiser, olha, custa R$ 30 por pessoa, por exemplo, tá? Aí eu já comprei coisa assim, tá? Eu já comprei numa outra aula, numa outra área. Realmente eu tenho um mentor, né? Eu sou, vamos dizer, entre aspas, o seu mentor. Mas eu tenho um mentor, não de aeromodelismo, numa outra área da minha vida. E aí ele, de repente, um belo dia, ele escreveu para mim, escreveu não, ele apareceu na internet e disse: ó, tal dia eu vou dar uma aula de 2 horas sobre tal assunto e vai custar R$ 30 por pessoa. Quem quiser, o link está aqui na descrição do vídeo. Cara, um assunto que me interessava muito, eu queria aprender, cara. Eu fui lá, comprei. E naquele dia, naquela hora, eu estava lá. E não era uma aula interativa, não. É como essa aqui, assim. Essa ainda é um pouco interativa. Aquela era uma aula. Você assistia só. Eu comprei a aula do cara. E valeu muito a pena, cara. Aprendi pra caramba. É uma área diferente dessa aqui, tá? Eu gosto de estudar muito. Então é uma área diferente dessa, mas eu aprendi pra caramba. E tudo que eu estudo, cara, eu consigo trazer para cá. É muito bom, porque você ganha muita bagagem.
Bom, então aí, ó, aula, consultoria, acelerador de resultados, lives pagas e vai por aí afora. Terceira possibilidade prática. Então, ó, recordando, primeira possibilidade, construção e venda de aeromodelos. Segunda possibilidade, aula, consultoria, acelerador de resultado, etc. E terceira possibilidade prática, manutenção e reparo de modelos. Meu amigo, olha só, eu sempre toco nesse assunto e tem gente que não liga até o momento que o seu aeromodelo quebra e ele não sabe consertar. Então aí ele fala: puxa vida, né? Eu devia ter feito aquele curso do Adail, porque lá tem lá um bônus que ensina a consertar quebra grave, tem outro bônus que ensina a consertar quebra leve, quebra moderada e vai por aí afora, tá? Então, só para vocês terem um exemplo disso, tá? Vocês assistiram na live passada a quebra do meu Piper, né? Então, ao consertar o meu Piper, eu gravei tudo isso e coloquei como um bônus dentro do meu curso do zero ao seu primeiro aeromodelo. Vamos assistir um trechinho? Vamos avaliar agora a fuselagem. Como vocês podem perceber, perdeu a frente toda. E foi o único Olha aí, dano. pessoal. Perdeu a frente inteira. Eu estou com várias peças aqui, mas no estado em que elas ficaram, eu acredito que eu vou Olha ter isso, que... pessoal. Olha Você isso. Eu consegue vou ter que recuperar um refazer caule, por exemplo, realmente como esse aí? praticamente tudo. Dá uma olhada. O estrago na fuselagem foi realmente brutal. Foi um estrago brutal. Sobrou aqui, opa, essa dá para aproveitar, que é a tampa de baixo aqui, se eu não estou enganado, alguma coisa assim. Essa aqui dá para reaproveitar. Agora, dá uma olhada no que aconteceu com o Colin. Olha isso. Dá para aproveitar isso aqui, eu acredito. Essa peça, talvez, um pedaço dela, uma parte dela que... Então você percebe que, cara, reconstruir um aeromodelo. Tem um ditado na construção civil que diz o seguinte: reformar custa quase tanto ou mais do que construir uma casa nova. E fica quase tão bom. Isso vale para o aeromodelismo também. Dependendo da quebra, tá? Consertar é uma coisa inviável. Mas nesse caso, com a experiência que eu tenho, eu bati o olho e, cara, eu vou recuperar esse troço. O Piper está ali em cima. Eu recuperei aquele Colin daquele jeito que você viu quebrar. O que é o Colin? É o capô do motor, né? É a frente do aeromodelo. Eu recuperei tudo. E tudo isso está mostrado dentro desse vídeo que eu peguei aí um pedacinho para você, tá? Deixa só eu contar para vocês quantas aulas. Eu vou olhar aqui, porque eu tenho aqui especificamente no caso do Piper, eu deixei para fora, além das aulas, eu tenho ele aqui, vários videozinhos, por isso que eu coloquei, olha, uma aula, duas aulas, três aulas, quatro aulas, cinco aulas, ensinando a consertar o Piper. Agora, você lembra que o Piper, cara, não quebrou só isso aí, arrebentou meia asa, um lado da asa inteira. Então, por isso que tem tantas aulas, tá? Explicando exatamente como eu vou fazer essa recuperação, como eu vou fazer a entelagem dessas asa quebrada, como é que eu reaproveito peças dessa asa. Então, cara, muito pouca gente consegue fazer isso, tá? Manutenção e reparo de modelos é o terceiro ponto que você pode usar para ter uma renda extra. Então vem aquele exemplo agora, o cara quebrou, né? Eu sempre dou esse exemplo, mas vou repetir aqui. O cara quebrou o modelo por alguma razão lá no fim de semana, voando, ou coisa assim. Isso é um aeromodelista, um piloto de aeromodelo, na verdade, não um aeromodelista. Se fosse aeromodelista, ele saberia consertar. Mas ele é um piloto de aeromodelo. Aí ele leva para o aeromodelista profissional, digamos, sou eu, tá? Eu sou aeromodelista profissional que vou atender o cara. Aí o cara me traz e fala: olha, quebrou, cara, isso aqui. Você podia consertar para mim? Eu queria voltar a voar amanhã. Eu dou risada, eu olho para ele e falo: meu amigo, olha aqui atrás, ó.
Tem 15 aeromodelos aqui quebrados que estão na frente do seu, que eu tenho que consertar. Poxa, mas então quando vai ficar pronto o meu aeromodelo? Olha, pelas minhas contas, você volta aqui daqui uns 30 dias, porque uns 2 dias para cada aeromodelo, tem 15, 14 aí. Daqui uns 30 dias eu devo estar pegando o seu para consertar. Ah, mas não está pronto daqui 30 dias? Não, eu vou estar pegando para consertar, e demora mais uns 2 dias. Então é para isso que serve você fazer curso, você aprender, você ter conhecimento. Porque aí eu, por exemplo, tá? O Piper, com aquela quebra que vocês viram ali, eu quebrei naquele dia, vocês viram o vídeo na live passada, tá? E aí, na passada, não me lembro se foi na passada ou na anterior, vocês viram o vídeo da queda, cara. Viram ele quebrado. Uma semana depois, porque foi uma quebra razoável, em uma semana o Piper estava pronto para voar, está aqui pronto para voar ainda. Né? E é só voar com ele, eu já voei, tá? Então, eu não perdi 2 meses. Bom, aquela quebra aí, o camarada para consertar aquilo, demora quem não tem experiência. Eu demorei uma semana. Agora, quem não tem experiência demora muito mais. Então, quem não tem experiência nenhuma vai ter que pagar para consertar. E quanto fica para fazer um conserto, para consertar asa, consertar frente da fuselagem, consertar cooling, queimou receptor, queimou, como é que chama aquilo? O ESC, queimou o ESC. Tudo isso precisou ser trocado. Teve um servo que moeu por dentro as engrenagens, eu precisei trocar também. Quanto custa para você? Porque você cobraria para consertar tudo isso de alguém? Dá uma graninha, não dá? Então é isso. Então é mais uma fonte de renda, o item 3, tá? Item 4. Então agora volta também em aulas e consultorias, por quê? A quarta possibilidade é exatamente vídeos, blogs, cursos, canal no YouTube, como esse que eu tenho aqui. Você pode ter um canal como esse meu aqui, eu não estou fazendo isso, tá? Você pode monetizar o canal. Eu não estou monetizando, eu vou trabalhar. Quero ver se eu não monetizo junto ao YouTube e consigo receber alguma coisa por isso aqui, que já tem 850 vídeos, fora os vídeos que já estão programados até 20 de outubro, no dia de ontem. Outubro não, desculpe, agosto, no dia de ontem. Podia monetizar isso? Podia, mas, cara, o YouTube, ele explora a gente, literalmente, cara, né? Vamos dizer que você tenha 300 visualizações num vídeo. E vai dar centavos para você. Não dá. Para você ganhar dinheiro, você tem que ter milhares ou milhões de visualizações. Aí você ganha. Então, eu já tive canal e eu abandonei. Porque dá tanto trabalho você receber esse dinheiro. É dinheiro que vem de fora. Você tem que passar por um processo de tramitação. Depois tem que declarar para o governo dos Estados Unidos, cara. É um negócio assim incrível. Eu não quero mais isso. Não tenho mais saco, não. Então, eu provavelmente não quero monetizar o meu canal. Se eu monetizar, vai ser aqui pessoalmente, através de quem me assiste. Se não, passar bem. Não tem o que fazer. Tá ok? Então, você pode também monetizar o seu canal. Não tem nenhum problema. Tá? Através... E usar blogs também. Você pode ganhar dinheiro com blogs. Os cursos, como eu falei, os vídeos, e vai por aí afora. E a quinta maneira de monetizar, né, de você ganhar dinheiro, ter uma fonte de renda, não é o meu caso, nunca foi, não tenho interesse nisso, embora eu pilotasse super bem competições. Competições dão prêmios em dinheiro, dependendo da modalidade. Dependendo da modalidade, tem prêmio em dinheiro. O que está acontecendo no Brasil, agora que eu sei, é o Campeonato Brasileiro de U-Control. Eu sei porque eu acompanho o grupo de U-Control, né, de aeromodelos de U-Control. Então, eu sei que aconteceu recentemente, acho que semana passada ou retrasada foi a última prova, e tem lá os ganhadores, tem tudo, tá? Então, são 5 maneiras por enquanto, tá? E a sexta maneira de você monetizar, de você receber uma renda extra, é você fazer parceria com marcas e eventos, tá? Então, você pode, por exemplo, fazer eventos, até pode, ir para um evento, vender as coisas lá de, sei lá, físicas ou até vídeo, não sei. Ou com marcas, né? Uma determinada marca de aeromodelo. Aqui no Brasil isso não é muito comum, mas nada impede, né?
Porque aqui todo mundo quer ganhar dinheiro, mas não quer pagar para ganhar dinheiro. É um negócio engraçado. Ninguém quer investir para ganhar, todo mundo só quer ganhar, né? Isso aí é mais ou menos como vender vento, né? Então fica meio difícil. Mas existe isso, no exterior, inclusive, existem pilotos e aeromodelistas que são patrocinados por marcas. Aqui no Brasil, não sei se tem, provavelmente, talvez tenha aí um ou outro, mas é uma coisa rara, né?